E aí, senhores, tudo tranquilo? Professor Tiago Nóbrega aqui, professor de Direito Administrativo. O motivo hoje desse vídeo do contato é tratar de um tema novo que eu digo é extremamente recente, que o Supremo Tribunal Federal começou a decidir sobre entidades da administração pública, principalmente a forma de criação e extinção de determinadas unidades. E aí, qual é o interesse aqui do vídeo? Esse novo entendimento do STF está cheirando a questão de prova, então é interessante você absorver esse conteúdo para que a gente consiga avançar e aqui você não perca esse tipo de questão. E aí, o que é que eu tenho que conversar com vocês? É sobre a estrutura da criação das entidades da administração indireta, a criação e sua extinção. A criação das entidades da administração direta está lá previsto no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. Basicamente, a autarquia é criada por lei, a fundação pública, a empresa pública e a sociedade da economia mista, elas são autorizadas por lei. Sempre fazendo aqui a ressalva com relação à fundação pública, porque a fundação pública ela pode ser criada tanto de direito público como de direito privado. Sendo ela de direito público, ela vai aqui se submeter às mesmas regras da autarquia. Isto é, eu preciso de uma lei para criá-la. Se a fundação é de direito público, eu preciso de uma lei para criá-la. Se a fundação pública é de direito privado, aí vai para a regra normal da Constituição, que demanda aí uma autorização legal. E a pergunta aqui seguinte é, olha, para criar eu preciso aqui ter uma lei criando e uma lei autorizando. Para fazer sua extinção, eu também tenho que ter uma lei extinguindo ou uma lei autorizando sua extinção. Basicamente é isso que determina o artigo 19 o inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal. E aí, se você tem um projeto de lei para criar essas entidades, a pergunta seguinte que você tem é: quem eventualmente tem a iniciativa legal para iniciar o processo legislativo para criar essas entidades? De acordo com o artigo 61 da Constituição Federal, a iniciativa aí para criar entidades da administração indireta é privativa do presidente da República e de nenhum outro parlamentar. Então é o presidente da República no nível federal, o governador do estado no nível estadual e o prefeito municipal em nível municipal que detém a prerrogativa de iniciar o projeto de lei para aqui criar essas entidades ou autorizar a criação. Se eventualmente o projeto começa com um parlamentar, ele já nasce com um vício de inconstitucionalidade. Tranquilo? Beleza, né? Vamos à frente aí sobre esse ponto. O ponto novo que nós temos aqui é com relação à extinção dessas entidades. Eu falo para vocês que a autarquia é criada por lei, sua extinção tem que aqui ser também por lei. E aí esse entendimento da autarquia, ela também se aplica para a fundação pública de direito público. Tranquilo? Beleza. A fundação pública de direito privado, a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas para ocasionar sua extinção, ela precisa de uma lei autorizando. Da mesma forma, se é uma lei autorizando sua criação, é também uma lei autorizando sua extinção. E qual é o problema que nós temos agora? O problema que nós temos agora é o programa de desestatização, que é a Lei 9491 de 97. Esse programa, basicamente, ele estabelece a possibilidade de transferir a execução de determinados serviços públicos para os particulares, que é o que vocês conhecem como privatização. Mas, em verdade, a nomenclatura correta é desestatização. E aí, o que é que vai acontecer? A busca desse programa de desestatização, a função dele é buscar eficiência e redução de custo. E aí, o programa ele foi regulamentado por essa lei 9491 e estabelece aqui algumas prerrogativas e estabelece algumas possibilidades. E aí, eu vou destacar o que é relevante para a compreensão do problema como um todo. O artigo 2º dessa lei, ela fala: poderão ser objeto de desestatização, nos termos desta lei. Primeiro, empresas, inclusive instituições financeiras controladas direta ou indiretamente pela União, instituídas por lei ou por ato do Poder Executivo. Aqui, basicamente, o que é que ele está falando? Essa forma aqui de desestatização é a desestatização para as entidades da administração indireta, notadamente as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Inciso 2º. Empresas criadas pelo setor privado que, por qualquer motivo, passaram a ter controle direto ou indireto da União. Inciso 3º. Serviços públicos objeto de concessão, permissão ou autorização. Inciso 4º. Instituições financeiras públicas estaduais que tenham tido ações de seu capital social desapropriadas na forma de um decreto-lei. Inciso 5º. Bens móveis ou imóveis da União.
E aí se destaca aqui ainda no parágrafo 1º, apontando como é que considera-se a desestatização. Considera-se desestatização, veja só o que a lei fala. O parágrafo 1º, a linha A. A alienação é venda. A venda pela União de direitos que lhe assegurem, diretamente ou através de outras controladas, a preponderância das deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores da sociedade, ou seja, ela perdeu o controle. Essa é a primeira hipótese. A segunda, transferência para a iniciativa privada da execução de serviços públicos explorados pela União, direto ou através de entidades controladas, bem como daqueles de sua responsabilidade. A linha C, a transferência ou outorga de direitos de bens móveis e imóveis da União nos termos desta lei. Qual é o problema que nós temos aqui? Aqui o STF ele deliberou sobre a seguinte situação. Veja, a pergunta é: quando uma determinada empresa pública, a sociedade de economia mista, uma fundação, ela está no programa de desestatização, significa dizer que ela vai ser alienada, que ela vai ser vendida, que ela vai deixar de ser uma entidade da administração indireta. Então a grande pergunta era: será que eu preciso de uma lei específica para fazer a inclusão dessa entidade no programa de desestatização? A grande pergunta é essa. E o STF disse que não. O STF falou, é desnecessária, em regra, lei específica para a inclusão de sociedade de economia mista ou de empresa pública em programa de desestatização. Para desestatização é suficiente a autorização geral prevista em lei que vincule o programa de desestatização, que no caso é a Lei 9491. E nessa decisão do STF ele abriu ainda uma exceção, que seria a seguinte: em alguns casos a lei autorizou a criação de empresa estatal e afirmou expressamente que seria necessário uma lei específica para sua extinção ou privatização. Neste caso, a autorização genérica da lei de desestatização ela é insuficiente, ou seja, se na lei de criação da entidade existia um artigo dizendo que para inclusão no programa de desestatização ou sua extinção é necessário lei específica, então tem que obedecer o desejo do legislador. Tranquilo? Então vamos à frente, ainda tem alguns outros elementos. E aí o STF, ele basicamente aqui orienta: a alienação do controle acionário de empresas públicas e de sociedade de economia mista exige autorização legislativa e licitação. Por outro lado, não se exige autorização legislativa para a alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Neste caso, a operação pode ser realizada sem a necessidade de licitação, desde que siga procedimento que observe princípios da administração pública do artigo 37, respeitada sempre a exigência de necessária competitividade. E aí a ideia por trás aí também da desestatização de suas subsidiárias. E aí aconteceu do STF ele mergulhar em duas situações específicas, que são as duas situações finais desse vídeo. Olha só, palavras do STF: não há necessidade dessa prévia e específica anuência para a criação posterior à alienação de ativos de empresas subsidiárias, dentro de um elaborado plano de gestão de desinvestimento, voltado para garantir maiores investimentos e, consequentemente, maior eficiência e eficácia da empresa-mãe. Esse caso aqui é o caso da Petrobras, que ela está fazendo esse programa de desinvestimento para a venda de suas subsidiárias. Então, o STF disse que é possível a venda de subsidiárias sem ter aqui aprovação de lei específica, certo? É possível sem qualquer problema. Continuando. Isso porque a existência expressa da proibição ou limitação de alienação societária em relação à autorização legislativa genérica para a criação de subsidiárias corresponde à concessão pelo Congresso Nacional ao Poder Executivo de um importante instrumento de gestão empresarial. Tranquilo? Beleza, né? E o que é que tem de novo por último? Isso aí aconteceu há pouquíssimo tempo, em maio de 2021. Olha só o que ele está dizendo aqui o STF. É dispensável a autorização legislativa para alienação de controle acionário de empresas subsidiárias. Então, precisa aqui de autorização legislativa para a alienação de controle acionário de empresa subsidiária? Não precisa, de acordo com o STF. Então, resumo geral do que a gente conversou. Para criar entidade de administração indireta, eu preciso de uma lei para criar autarquia ou de uma lei aqui para autorizar a criação da fundação da empresa pública e da sociedade de economia mista.
pela ideia do paralelismo das formas, a extinção deve se dar da mesma maneira, ou seja, uma lei para extinguir a autarquia e uma lei para autorizar a extinção da fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Quem tem a iniciativa legislativa? O presidente da República. A desestatização equivale à venda, à alienação? Equivale. Precisa de uma lei específica para sua extinção? Não. Porque, basicamente, a Lei Geral de Desestatização é a autorização geral para a venda, para a alienação. Pode ser utilizada sempre essa ideia? Não. Se a lei da entidade determinar a necessidade de uma lei específica para a extinção, aí tem que ser eventualmente demandada essa lei específica ao Congresso Nacional. E por fim, a venda das subsidiárias, ela pode ser feita sem autorização legislativa. Tranquilo? Beleza, senhores? Não esquece de dar o ok, dar curtida no vídeo aí, marcar o sininho para as próximas notificações para que a gente possa chegar aqui a todos os que têm interesse nesse assunto. Um grande abraço e até a próxima.